Olá, bem-vindo ao Sinapse Psicologia no Ritmo do Seu Dia, um podcast para aprender, refletir e colocar a mente para funcionar. Hoje a gente mergulha numa análise bem legal do Nova Project sobre a arquitetura básica do nosso cérebro. A ideia é entender as estruturas e funções principais de um jeito, sim, mais claro. E para começar, uma coisa que sempre me intrigou: por que a gente tem limites cognitivos? Sabe, aquela dificuldade de, sei lá, dirigir e ter uma conversa super complexa ao mesmo tempo. O curioso é que não parece ser falta de energia, tipo oxigênio ou glicose para o cérebro. E também não é por falta de neurônio, né? Temos uns 86 bilhões. Pois é, não é mesmo? A explicação que ganha mais força hoje em dia tem a ver com a fiação, sabe? Como esses bilhões de neurônios se conectam e, mais importante, como eles interagem. Existe uma espécie de competição constante. Quando um grupo de neurônios está superativo numa tarefa, ele pode acabar inibindo outros grupos. Ah, entendi. Então, um atrapalha o outro, de certa forma. Exato. Isso limita nossa capacidade de processar várias coisas complexas ao mesmo tempo. E, aliás, isso já derruba aquele mito antigo de que usamos só 10% do cérebro. Verdade, sempre ouço isso. Usamos ele todo, sim, mas de um jeito coordenado e às vezes competitivo. A chave está na conexão, na rede. Faz sentido. Então, para a gente visualizar essa rede, podemos dividir o cérebro em, digamos, três grandes partes: tronco encefálico, cerebelo e os hemisférios cerebrais. Começando pela base, o tronco encefálico. O nome já soa como algo essencial, né? E é fundamental. Ele é a ponte entre a medula espinhal e o resto do cérebro. Controla funções que a gente nem pensa. Respiração, batimento cardíaco, digestão, até o ciclo de sono-vigília. Nossa, Qualquer dano ali é gravíssimo. Pode levar à chamada morte encefálica, quando essas funções básicas param de vez. pesado. E o cerebelo? Aquele que fica ali atrás meio escondido, o pequeno cérebro, sempre liguei ele a movimento. Sim, a função clássica dele é essa mesmo. Coordenação motora, equilíbrio, postura, ajustes finos do movimento. Mas olha que interessante. Pesquisas mais novas, principalmente com neuroimagem, mostram que ele faz mais. Parece que o cerebelo está envolvido em algumas funções cognitivas também. Tipo o quê? Aprendizado, processamento de linguagem, ainda está sendo estudado. E um detalhe, apesar de parecer pequeno, ele tem a maioria dos neurônios do cérebro. Caramba, que doideira! Isso mostra como a gente ainda está descobrindo coisas, né? Com certeza. Bom, e aí chegamos na parte maior, mais famosa, os hemisférios cerebrais. É onde a mágica do pensamento acontece. Exatamente. São eles os responsáveis pelas nossas habilidades cognitivas mais complexas, pela nossa experiência consciente do mundo. A parte de fora, toda enrugadinha. Os giros e sucos. Isso. É o córtex cerebral, a famosa massa cinzenta. E por baixo dela tem a substância branca. O córtex se divide em 4 lobos principais. Vamos dar uma passada rápida por eles? Claro. Lá atrás, o lobo occipital. Processamento visual. É ele que vê. Do lado, na altura da têmpora, o lobo temporal. Audição, memória, reconhecer objetos, rostos. Integra muita coisa. Uhum. Em cima, o lobo parietal. Processa sensações do corpo, tato, dor, temperatura e também ajuda na atenção, na nossa noção de espaço. E o último, na frente. O lobo frontal, o maior na gente proporcionalmente. Ele está ligado ao planejamento dos movimentos, à fala, mas o principal são as funções executivas. Funções executivas. Tipo o quê? Julgamento, tomada de decisão, planejamento a longo prazo, controle dos impulsos, sabe? Aquilo que nos permite pensar antes de agir, organizar a vida, é o que nos torna, bom, muito humanos. Entendi. E você mencionou a diferença visual, massa cinzenta e substância branca. Qual a função de cada uma? É uma divisão bem funcional. A cinzenta, que é o córtex e outras áreas mais profundas, tem mais corpos celulares dos neurônios. É onde rola o processamento principal, a computação. Já a substância branca é feita principalmente dos axônios, os fios que conectam os neurônios. Muitos têm mielina, uma capa que acelera a comunicação. Ah, então a branca são as estradas. Exatamente. Conectam as áreas de processamento da substância cinzenta. Uma não funciona sem a outra. Legal.
E falando em conexão, especialmente entre os dois lados, os hemisférios, isso me lembra dos casos de cérebro dividido, os pacientes split brain. O que aprendemos com eles? Nós aprendemos muito, principalmente sobre a especialização de cada hemisfério, a tal da lateralização. Nesses pacientes, o corpo caloso, que é a principal ponte de fibras entre os lados esquerdo e direito, foi cortado. Geralmente por causa de epilepsia, né? Isso para controlar crises muito severas. E aí deu para estudar o que cada hemisfério faz sozinho. Confirmou, por exemplo, que para a maioria das pessoas a linguagem está mais concentrada no lado esquerdo. E aquela coisa do controle cruzado. Esquerdo controla o lado direito do corpo e vice-versa. Exatamente. Ficou muito claro. Tem aquele experimento clássico. Você mostra algo só no campo visual esquerdo da pessoa. A informação vai para o hemisfério direito. Que não fala, geralmente. Isso. Então a pessoa não consegue dizer o que viu. Mas, se você pedir para ela pegar o objeto com a mão esquerda, Que é controlada pelo hemisfério direito. bingo, ela consegue pegar ou desenhar. Mostra que cada lado pode ter uma percepção separada. A comunicação entre eles é que cria nossa experiência unificada. Uau! Isso amarra tudo mesmo. Entender a estrutura, os lobos, as substâncias, as conexões, ajuda a gente a entender por que agimos como agimos, porque temos certas habilidades e até limites. A complexidade está na interação, né? Sem dúvida. É a rede funcionando. E olha, apesar de tudo que a gente avançou com ressonância magnética funcional, EEG, vem do cérebro em ação. Tecnologias incríveis. Sim, mas a complexidade total do sistema ainda nos escapa em muitos níveis. É algo que nos deixa pensando. Será que um sistema tão complexo como o cérebro humano consegue um dia se entender completamente? É uma pergunta que continua aberta para a gente continuar explorando. Uma ótima reflexão para fechar. Se essa conversa fez sentido para quem nos ouve, não esquece de curtir o canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos. Lembrando, este é um conteúdo adaptado do Noba Project com curadoria de Ângelo Barbosa. A ideia é trazer para você psicologia de qualidade no ritmo do seu dia. E se você estuda psicologia, aproveita para compartilhar com os colegas. Aqui sempre rola aquele reforço de conteúdo para ajudar nos estudos, né? A gente se encontra no próximo episódio do Sinapse. Até lá!